Essa deve ter se repetido bastante. Vinícius Luz mandou pra gente aqui. Cansei de ser pobre e eu quero começar a investir. Luiz, e por onde eu começo? Vinícius. Acho que você respondeu um pouquinho ali sobre reserva de emergência e tal, mas Isso, acho que dá pra... Não, mas eu acho que é excelente a pergunta para reforçar. Vinícius, né? Vinícius. Separe o que você consegue poupar no final do mês em caixinhas. Então, primeiro, a caixinha do curto prazo é a que você tem que preencher antes de pensar nas outras. Então, a depender da situação da sua família, enfim, se é mais ou menos confortável, vai depender do tamanho da reserva de emergência que você vai acumular. Então, tem gente que é mais conservadora, por exemplo, e fala em 12 meses. Eu sou menos conservadora, eu deixo 6 meses. Eu tenho uma reserva de emergência, afinal, emergência é emergência para qualquer um, que eu deixo ali num banco de confiança, numa conta separada, para eu não cair na tentação de investir em ações a minha reserva de emergência. Já aconteceu. 6 meses de 6 salário, meses de salário custo acumulado. fixo. Custo fixo acumulado. De custo fixo, tá. Custo fixo acumulado ou salário, enfim. Tá bom. Mas para isso você precisa conhecer as suas finanças. Né? Então já volta uma casinha aí. Exatamente. Quanto ganha, então, quanto gasta. Conhecer quanto ganha, conhecer quanto gasta, saber ali onde você consegue, o que é custo fixo, o que é custo variável, muitas pessoas não sabem. Então, por exemplo, eu prefiro ter um custo fixo baixo para eu poder esbanjar no meu custo variável. Dá um exemplo. Dá um exemplo para ajudar a turma. Deixa eu pensar aqui. Eu prefiro manter o meu carro 2018. Vou ficar com ele mesmo. Que tem tudo de imposto, manutenção, tem um custo etc. fixo mais baixo, certo? Do que eu ter uma BMW, um carro importado, que me gere custos de PVA, seguro, manutenção mais altos. Por quê? É um dinheiro a menos que eu tenho para viajar. Que é uma prioridade maior para mim do que ter uma BMW. Se você quiser andar de BMW, você aluga uma. Eu alugo uma. Hoje é possível, exatamente. Tá. Ou chama um Uber Black, sei lá. Isso. Dá para você ter uma BMW hoje sem ter a BMW. Usufruir do que a BMW pode te dar. Esse é só um exemplo, mas listar as suas prioridades. O que é imprescindível para você? Para mim, viajar, se eu não viajar, eu enlouqueço. Então, em detrimento disso, eu tenho um carro popular que, para mim, me leva do ponto A ao ponto B muito bem. Então, quais concessões você pode fazer? Luiz anda de metrô, né, gente? A gente pode Já andei falar muito. Hoje em dia não mais. Hoje em dia tá difícil. Um monte de matéria que citava o caso de você e seu pai andando. Até março de 2020. Aí. Março de 2020 nós andávamos de metrô. Aí veio pandemia. Depois, graças a Deus, na pandemia a gente deu uma bombada assim, na internet. E aí começou a ficar difícil, até por segurança. Aí também fica mais complicado. Aí também meu pai, 84 anos, né? Aí mobilidade também, então, até pro conforto dele. Bastante pé no chão ali. Mas ele brigou comigo, tá? Hoje a gente ele tem um carro pra ele, um motorista pra ele, brigou comigo. Imagina, você tá querendo... Nossa, imagina, né? Tiraram o meu direito. Tiraram a minha liberdade de andar de metrô. Eu falei, pai, não é isso, tem que entender. Agora sou uma pessoa visada, né? Poxa, é um risco pra todos nós, tá? Aí hoje ele já anda mais ali no conforto, né? Então, acho que o que eu diria é isso, se conhecer mesmo e quais concessões o que você vai abrir mão hoje para que você conquiste a médio e longo prazo. Essas concessões precisam ser feitas. E construir reserva de emergência. E aí sim, ir preenchendo as outras caixinhas ao longo do tempo. Não tenha pressa para isso acontecer. Acho que sente e encare o problema de frente. Tem muita gente que tem fobia, inclusive, de ver a fatura do cartão de crédito, de encarar o problema de frente, né? De resolver as coisas, né? E fica empurrando com a barriga e pagando juros. Na hora que você faz esse mapeamento, cortar despesas é uma tarefa essencial, provavelmente. Ali, é difícil, né? Principalmente essas pequenas assinaturas que você vai... Pequenos prazeres ali, né? Pois é, pequenos prazeres e coisas assim que a gente esquece mesmo, que são feitas pra gente esquecer. Por exemplo, paguei, sei lá, acho que 2 anos de Smart Fit e nem ia, né? Quem nunca pagou a academia e não apareceu um dia sequer, né? São aquelas resoluções de começo de ano. Não, agora eu vou na academia. A gente tá em janeiro, Luiz, é o mês oficial de pacote de academia. Exatamente. Então, assim, dá uma revisada ali na sua fatura, vê se sempre tem alguma coisinha ali que dá pra você espremer. Tá sobrando que você não tá usando. E curso online, que é viciante. Nossa. Também. Você compra um monte de plataforma de curso, você nem e lembra não a usa. senha. Nem me fala. Não lembra a senha, não entra.
Exatamente. Streaming, vários. Aí não tem tempo pra assistir série. Exatamente. É Então, isso. ter esse Fazer cuidado essa peneirada. também. Sempre fazer vai essa sobrar peneirada. ali, então. Dá pra Sempre ter. tem algumas coisas. Poxa, é 50, 100 reais que você tá deixando de, sei lá, assistir um filme pra, poxa, investir no seu futuro. Vale a pena. E com 100 reais, com menos de 100 reais dá pra você começar, né? Então é sempre importante ter esse cuidado. Boa. Luiz, tem uma pergunta legal. O perfil chama Mochilão pelo Mundo. Eles Ai, que perguntaram: legal. Cara da Luiz. qual a melhor abordagem para incentivar um jovem de 18 anos a começar a investir? A melhor abordagem, olha, eu acho que é mostrando o que ele pode ter de resultado. Foi assim que meu pai fez comigo. Então, ele começou a investir pra mim não porque era, nossa, investir é muito bom, não, porque eu pedia insistentemente uma mesada. E ele falou, beleza, você vai ter uma mesada, mas quem vai te pagar é a Ultrapar, não sou eu, tá aqui, montei uma carteira pra você, esta é a última vez que eu estou fazendo um investimento pra você, agora você se vira com essa mesada de aproximadamente 300 reais por mês. E aí ele começou a me mostrar que, poxa, se eu reinvestisse parte desse dinheiro ou todo este dinheiro, eu poderia colher muito mais lá na frente. Então, acho que incentivar e mostrar pelo resultado que você pode obter, o que você pode conquistar através dessa renda passiva, né? Acho que a melhor forma é resultado, sem dúvida nenhuma. Vou fazer uma pergunta em cima dessa. Diga. Vamos ver se você pode responder. Alexandre, ele não mandou as perguntas dele? Quando você... depois eu mando um vale este. Quando você fez o primeiro milhão? Meu primeiro milhão investindo ou trabalhando? Investindo. Investindo, 2017 para 2018. Foi marcante, assim. Aquele dia que você acorda... Nem era home broker na época, imprimia ainda. Imagina, gente, como evoluiu, né? As coisas. Nem tinha esse negócio de aplicativo e tal. Não tinha. Nada disso. E foi ontem, né? Foi ontem, exatamente, 2017. Cheguei e tal, imprimi minha carteira, quando vi lá, pá, 1 milhão. Falei, Mas, de novo, né? Você não deve se iludir por isso, porque varia muito. E aí você já tinha quanto tempo investindo? Já desde... 2017, já tinha 9 anos investindo. Aí. Longo prazo, gente. Longo prazo. Exatamente. É que a gente falou de ser constante. Ser constante, exatamente. Exatamente. E, obviamente, que o aporte tem que sair de algum lugar. Então, quanto mais você evolui no quesito trabalho, e quanto mais receita, quanto menos gasto, quanto mais sobra no final do mês, maior vai ser o seu potencial de aporte. Então, obviamente, nada vem de graça. Então, tudo também depende da sua evolução, que você trabalha para evoluir, né, profissionalmente. Então, também não negligenciar essa parte, né? Quanto melhor você vai no trabalho, se você tem um poder de poupança maior, maiores vão ser os seus aportes, né? Então, a bola de neve para mim começou a crescer mesmo de 2012 em diante, quando eu já comecei a estagiar. Então, além daqueles 300 reais que eu já recebia, que já eram mais de 300 reais na época, eu investia a parte do meu salário como estagiária também na bolsa. Depois fui evoluindo profissionalmente, abri o AGF, enfim. E aí a carteira foi tomando um corpo aí conforme a vida profissional foi evoluindo também, né? Bom, você falou de ganhar o primeiro milhão. E quanto você gastou o seu primeiro milhão? Nunca gastei 1 milhão. Ah, De uma não é vez. De possível. uma vez, pelo menos, não. De uma vez, nunca gastei 1 milhão. Não. Pelo menos de uma vez, não. Talvez, deixa eu pensar. Bom, eu tenho 100 mil ações da BB Seguridade. É mais de 1 milhão, mas também não gastei de uma vez. Acho que foi o maior... Foi comprando. Um aporte, assim. O maior boleto que eu já tive foi de BB Seguridade, que hoje é uma das maiores posições da minha carteira. Então, nunca tive um gasto, acho que de... nunca comprei um imóvel, por exemplo. Eu opto por alugar. Tá. Que, na minha situação pessoal, eu acho que é a melhor coisa. Eu não tenho filhos, então gosto dessa flexibilidade de poder morar onde eu quiser. Hoje tem a facilidade até das plataformas. Trabalhar onde quiser. Exato. Então, eu Claro. alugo um AP em Pinheiros, que é pertíssimo do escritório. Em 10 minutos eu tô aqui, ou de metrô, ou de Uber, ou de táxi, ou com o meu carro. Então, eu gosto de ter essa flexibilidade, essa independência. Eu gosto também de estar com os meus pais. Então, eu me divido parte do tempo no meu AP, parte do tempo no apartamento dos meus pais, principalmente de quinta-feira em diante, né? O final de semana, enfim. Então, eu optei, de novo, né? Por ter uma vida de custos fixos mais baixos, para eu poder ostentar nas minhas viagens. Pra ir pros Lençóis Maranhenses todo Pra ir pros ano, lençóis, pra ir, entendeu? Pra onde você quiser. Acho que Isso aí. liberdade financeira é sobre isso, é sobre você
poder dizer sim ou não para o que você quer. Sim. Né? Não é só sobre acumular e o Comprar. desejo capitalista de satisfazer, sabe, o consumismo. Não, é sobre você ter a liberdade de poder comprar alguma coisa E falar, e falar, não é minha prioridade. Isso é libertador. Luiz, e como você se vê em 5 anos? Pergunta do Raí Nascimento. Ai, caramba, gente. Essas perguntas, né? Nossa, Assim, essas ó. perguntas assim, onde você se vê em 5 anos? a próxima é qual animal você se imagina. Você seria... Nossa, gente, muito difícil, assim, porque se você me perguntasse há 5 anos atrás, eu jamais imaginaria que eu estaria onde eu estou hoje. Então, o que eu desejo, né, para que daqui 5 anos todo brasileiro conheça o Barsi, a história do meu pai. Acho que esse, assim, o meu maior desejo, me deixaria muito feliz do tipo, poxa, você cumpriu a sua missão. Porque ao Legal. conhecer a história dele, talvez muitas pessoas se inspirem e vejam que dá para começar, ou não só investir, mas, poxa, você, né, pode vir de baixo e trilhar um caminho de sucesso. Então, eu acho que está muito ligado à história de várias outras famílias brasileiras, né, que são provenientes de imigrantes muito pobres, enfim, que empreenderam, que se deram muito bem na vida com muito trabalho, né, enfim, ele foi só um deles, né, então eu acho que de fato uma das missões aí para daqui 5 anos é que todo brasileiro conheça o Buffett, assim como nos Estados Unidos todo mundo conhece o Buffett, nem todo mundo investe, mas todo mundo conhece o Buffett. Sim. Então acho que essa é uma grande responsabilidade aí, estamos no caminho. E dá pra começar já lendo o livro, né? Dá para começar lendo o livro. Como ó, chama o livro a dele? biografia chama O Rei dos Dividendos. Inclusive, a foto foi aqui embaixo na B3. Ficou demais Legal. com as cotações, enfim. Ficou muito legal. Foi demais. Legal, fica a dica. E a galera gosta dessa coisa de 5 anos. Tem uma outra aqui, do Fernando Pedro. Ele disse, nos próximos 5 anos, chegaremos a 10 milhões de investidores? Eu espero que sim. Eu acredito que não, mas eu espero que sim. Porque isso é uma função muito... tem uma correlação muito grande com a taxa de juros. E se a gente espera um período um pouco mais turbulento e de inflação um pouquinho mais persistente, é impensável que a taxa de juros caia como a gente viu num ciclo anterior. Então, acho difícil, mas espero que sim, né? E espero que pelos motivos corretos. Né? As pessoas, de fato, se planejando e querendo pensar a longo prazo e não por algo imediatista, né? Muitas pessoas foram obrigadas, se sentiram obrigadas a ir para a bolsa, a tomar risco. Porque o que eu vou fazer? Porque deixar o meu dinheiro a 2%, gente, é a mesma coisa que deixar embaixo do colchão. Assim, então, eu ouvia muito isso. Então, Sim. eu vou para a bolsa. Como se fosse algo tipo, ok, sabe? E não é bem assim, né? Exige conhecimento, exige estudo, força de vontade. Então, é um caminho, é uma jornada a ser percorrida, né? Que é simples, mas não é fácil. Exige muita, principalmente, a gente fala em PDP. Prioridade, disciplina e paciência. Então, toda vez que, sei lá, eu penso em comprar um carro novo, ai, puta, que legal isso aqui. Eu penso, poxa, isso aqui vai me afastar da minha prioridade, que é ter uma carteira que me gere X de renda por ano? Vai, então não compro. Isso até é legal, como que eu meço isso? Isso é bem legal. Se eu quero comprar alguma coisa muito cara, eu só uso isso para supérfluos ou algo de patrimônio que seja caro, vamos dizer assim, né? Um valor financeiro grande. Eu sempre penso se eu tenho o valor daquele bem, daquele patrimônio, em liquidez vezes 10. Então, sei lá, quero comprar um carro de 200 mil. Eu preciso ter 10 vezes este valor, 2 milhões, em cash. Tenho? Não tenho. Não compro. Entendeu? Essa é a métrica que eu uso. Essa é a sua métrica. É a minha Nosso métrica. pessoal não usa isso Não jamais. Não usa. Geralmente o pessoal usa em função do percentual do patrimônio. Eu não gosto muito, porque o carro nesses últimos anos acabou subindo tanto de preço Absurdo, que, gente, ninguém É. conseguiria comprar nenhum Celta 2002. Então, se você usa em função de quanta liquidez você tem, porque você tem que pensar, quando você compra algum bem, ele vem associado a algumas despesas. Então, o carro não é só o carro. É a manutenção do carro, é o IPVA do carro, é o seguro do carro, tudo mais o que acompanha aquilo, que acaba nem sendo um ativo, é um passivo que você tem, né? Que arcar com aquilo que vai, inclusive, se desvalorizando ao longo do tempo. Então, é sempre parar para fazer esse exercício de eu estou imobilizando muito do meu capital em uma coisa, né? E aí, obviamente, você pondera os sonhos, né? Então, por exemplo, a decisão de você comprar ou alugar.
muito particular. Sim. É muito particular. Porque tem o lugar do sonho, do desejo ali, Porque que tem ele o é sonho, intangível. o Ele é desejo. meio que incodificável. Tem gente que foi ensinado em casa. Poxa, você não tem nada se você não... Inclusive, meu pai foi ensinado assim. A minha avó, por Você tem que ter, ter sua casa. Tem por onde- ter morado no Cortiço, o sonho dela era comprar um apartamento. E ela quase morreu no apartamento que ela comprou. O único apartamento que ela comprou na vida, ela quase morreu lá. Teve Alzheimer no final da vida, teve que vir morar conosco. Mas o apartamento tá aí até hoje. Tá, é do meu pai, enfim, tá alugado. Então, essas grandes decisões da vida, muitas vezes, claro, passam por decisões financeiras, mas vão além disso, né? Tem a questão de sonhos, tem a questão de, poxa, criação em casa, a questão de você ter bens mesmo, de você querer as coisas, né? De querer conquistar as coisas. Então, é muito particular. Sim, e volta ao que você particular. falou de conhecer suas prioridades, né? Entender o que é prioridade pra você é o Exatamente. primeiro passo pra você conseguir. Exatamente, exatamente. Boa. Então, Puxa como é que a conta é Alexandre. 10 vezes o valor do bem, é isso? 10 vezes o valor do bem. Você tem? Ou Compra. seja, Ixi. não cabe na parcela do cartão de crédito. Não, gente. não, não, de jeito nenhum. O seu limite não é o seu salário. Não é. Só Não vai... é. Quem fizer conta agora, depois dessa, Ai, a galera ficou triste agora, Alexandre. Puxa uma feliz. vamos lá. A Nani Ferreira mandou: por onde começar a estudar sobre uma empresa para aprender a analisar o seu valor? Por onde começar? Olha, eu não vou ser óbvio aqui. Eu diria Opa. que é pelos fatores qualitativos, tá? Por quê? Se você chega num balanço e você não sabe, por exemplo, o que a empresa vende, para quem, quais matérias-primas ela usa, enfim, quais variáveis poderiam, sabendo disso, quais variáveis vão impactar nesse balanço, são apenas números. Então, a contabilidade, ela te conta uma história. Então, antes você precisa fazer o mais importante de tudo, a lição de casa. Eu sempre digo que você tem uma boa carteira se você consegue descrever em um parágrafo o que todas as empresas da sua carteira fazem, vendem, produzem. A maioria das pessoas não consegue descrever. Não consegue. Porque ou comprou por dica, ou foi seguindo alguém, né? Ou enfim, alguma indicação, Impulso. impulso. Tem muitos desses fatores. Compra por impulso de ação, essa... Mas tem, né? Impressionante. Tem, porque algum amigo comprou e você fala, Você vai ouve lá. o fulano dizer, É. eu ganhei tanto. Aí o outro, não sei o que, você ouviu falar disso aqui? E hoje a galera tem acesso, sei lá, ouve um podcast, Sim, abre Ouve o um rolo. podcast, ou tá num grupo de WhatsApp, Telegram, enfim. E é aquela coisa do É. fear of missing out, né? Puxa, se eu não tá Sim. ali, eu não tô na moda, não, sabe? Não tenho papo com a galera. Então, você imagina, eu durante a faculdade, né, nesse, né, não sei o quê, tô nisso, tô naquilo. Na época não tinha cripto, mas até pouco tempo atrás era a febre das criptos, enfim. Eu sentar assim no barzinho da faculdade, eu conversar, aí, pessoal, vocês já estão pensando pro futuro? Puta papo chato, né? Não, o cara quer Não, tô ouvir o pensando que na que vai... próxima cerveja que vai chegar aqui na mesa. O cara quer ouvir eu falar, pô, amanhã tal ação vai subir 20%, 10%. É isso que as pessoas estão interessadas em ouvir, É. né? Então, acho que é um caminho mesmo de puxar as pessoas para a realidade e mostrar que não é bem assim. Boa. Aí, saiu do óbvio. É verdade, ó. Cumpriu o prometido. Todo mundo falaria, vai ler o balanço. Não, Vai mas na é hora porque se você Vai não no sabe o que a site de empresa faz, é apenas números, são apenas números. Você Eles não não vão vai te conseguir contar entender, história é. nenhuma. Sim. Então, entender o que a empresa faz e saber se você teria estômago de comprá-la, por exemplo, se essa ação cai 50%. Não interessa se você sabe que vale 100 e tá R$1. Você não vai comprar, você vai vender. Que é o seu psicológico falando mais alto. Vende isso aqui. Não quero perder. Né? Então, Tem que estar confortável em deitar a cabeça no travesseiro à noite e falar... essa é a melhor É. métrica. Exatamente. Ó, a gente vai fazer o seguinte, vamos pra saideira, que a gente tá com o tempo aqui... Estourando, né? Estourando. Senão a gente atrapalha a Luísa. Ela tem que ler um monte de relatório ainda. Hoje ainda. É. Então, vou puxar uma última aqui, do Mr. Sun. Ele pediu 3 dicas de livros para investidores iniciantes. 3 dicas de livros. Bom, vou fazer o jabá. O Rei dos Dividendos. Gente, não é porque é do meu pai, não, mas a história tá muito legal mesmo, assim, foi pensada para que as pessoas se apaixonem não só pelas ações, mas pelo processo de investir.
Outro livro que eu gosto bastante, apesar do nome ser um pouquinho, parece meio marqueteiro, mas é o Faça a Fortuna com Ações Antes que Seja Tarde, do Décio Bazin, que é um pouquinho mais técnico, mas conta história de mercado ali da década de 70, e apesar de ser dessa época, ele continua super atual, assim, os ensinamentos, e vai bem de linha com a nossa estratégia. E o terceiro livro que eu gosto bastante é O Investidor de Bom Senso, do John Bogle, que foi simplesmente o criador dos ETFs. Então, ele fala sobre ETFs, né, sobre os investimentos em fundos passivos, e fala sobre dividendos também, sobre o poder dos dividendos ao longo do tempo, e sobre como o fato de nos fundos você ter o reinvestimento automático, boa parte da rentabilidade vem do reinvestimento de dividendos. Então, é um livro bem legal, assim, e esmiuça o porquê que você... E ele sendo um gestor diz, olha, você pode fazer a sua própria gestão, ok, dá para você fazer, ou se você quiser delegar para algum fundo, não faça isso num fundo ativo, faça isso via ETF. E nenhum fundo no longo prazo vai conseguir bater o próprio índice. Então, é um livro muito legal. E um livro fora desse mundo de investimentos, mas que você conseguiu tirar insights bons pra vida? Complica. Faz tanto tempo que eu não leio um livro fora de finanças. Juro pra você, acho que faz uns 3, 4 anos que eu não leio nada que não seja de finanças. Sério? Juro, tô por fora. Tô por fora, eu preciso voltar. Vocês série, precisam me dar uma dica. Uma série. Ai, mas Luiz em tempo off. Tem a ver com investimentos também. Não, Eu assisti a do Madoff agora, foi muito boa. Que tá no Muito boa, inclusive Netflix, né? Netflix, a do Sim. Netflix. Eu gosto bastante de Billions também. Billions é legal. Dá uma, assim, óbvio, dá uma romantizada, né? Dá uma aumentada, enfim, nas coisas, mas eu acho que é... É que eles são todos gênios, né? Bem Eles legal sabem também. todos os passos sabem que cada um vai tudo, fazer enfim, exatamente naquele momento. Toda uma engenharia, né? exatamente. Insider trade, enfim, mas é uma dinâmica bem Divertido, legal. E eu divertido. gosto de Succession também, HBO. Gosto bastante. É boa. Ó, seu pangaré das séries tá lá. Ai, Acho que a gente meu pode pangaré. perguntar pra ela que viagem ela fez, que ela tirou insights. Ó, vai ser só a última pergunta que dá pra apagar as luzes ali, ó. Já apagaram, mas daqui a pouco estão lavando o chão aqui, gente. Então, saideira, o que você quer perguntar? Não, acho que era, já que ela tava ali com talvez uma viagem, você falou assim, isso aqui, será? Tem? Nossa, sim. Uma viagem que eu fiz foi incrível no ano passado, foi para Israel. Me abriu muitos olhos, assim, sobre a cultura do país, né? E sobre a inovação por necessidade. De fato, a necessidade é a mãe das invenções, né? Porque ali você estava num terreno infértil, cercado de inimigos, e mesmo assim esse povo, né? Se superou, enfim, uma das grandes potências do mundo, uma das grandes potências de inovação, de startups. Então, ter emergido, eu fiquei lá 20 dias, foi incrível, assim, para entender outras culturas, né, a história, e também sobre essa questão de inovação por necessidade, né, e como que, meu Deus, o Brasil é um país tão privilegiado e a gente poderia estar tão acima do que a gente está hoje, e como um país tão pequeno, e de novo, né, com tantas dificuldades, conseguiu se superar, enfim. Então, acho que foi uma viagem, assim, que, voltei bastante impactada. Israel, foi muito legal. É muito importante você se inscrever no canal, porque ele representa a nossa voz, tá entendendo? Nós não temos uma didática tão fundamental e tão objetiva como tem aí o canal. E o canal, ele é um órgão de divulgação que procura não adivinhar, mas transmitir aquilo que realmente é importante que os senhores saibam para se conduzirem de uma forma positiva no mercado de valores.